O município de Castro, no Paraná, tem um dos maiores rebanhos de vacas leiteiras do Brasil. Em consequência disso, também produz estrume em excesso. O Senai, em pesquisa, revelou que esse estrume é rico em fibras e que pode virar papel. Veja na nossa reportagem. A Castro é a maior produtora de leite da América Latina. Seguramente é a maior produtora de esterco também da América Latina. Então, como isso aí começou a gerar um problema ambiental para os pequenos produtores que não tinham onde espalhar esse esterco nas propriedades, a gente criou um projeto de se fazer celulose com o esterco da vaca. A ideia surgiu quando um empresário de Castro, ele me ligou, né, e queria saber se dava para fazer papel de esterco bovino. Aí eu falei para ele, dá, né, que pena que não foi eu que tive essa ideia, tá certo? Mas dá sim. O Senai de Telêmaco Borba, ele é um centro de referência na área de papel e celulose. E nós atuamos também com a área de pesquisa de novos produtos. E veio então essa ideia, né, do empresário, como está focada na produção de celulose, né, então chegou até nós e com a infraestrutura laboratorial que a gente tem, a gente consegue simular o processo industrial para verificar se esse produto seria viável, né, de implantação de uma unidade industrial. Aqui nós temos algum exemplo do que nós fazemos aqui no laboratório e que pode mais tarde ser então levado a um processo para conversão em papel. Nós temos o esterco bovino, esse esterco aqui já foi lavado. A necessidade de fazer a lavagem desse material para a remoção dos materiais solúveis que ainda contém micro-organismos e materiais estranhos que não são a própria fibra. Estas fibras aproveitadas, nós então podemos transformar numa polpa celulósica. Há necessidade de um tratamento químico e térmico. Nós podemos então fazer com licor branco, né? O licor branco nada mais é do que soda que nós vamos colocar junto com esse material num vaso de pressão, então me resulta numa polpa marrom. Né? Essa polpa marrom, depois de lavada, que pode ser utilizada já nessa forma para formar o papel marrom. Nós podemos então, através do branqueamento com dióxido de cloro, principalmente, e hidróxido de sódio, nós podemos chegar a uma polpa branqueada. Aí sim, essa polpa branqueada, ela tanto serve para cartolinas, para cartões, né, para embalagens também, para recobrimento de embalagens mais nobres, vamos dizer assim. Quem ganha com esse projeto, primeiramente é a natureza, que deixa de ser poluída. Segundo, são as populações das cidades que vão ter uma água de melhor qualidade, não vão correr o risco de ter uma água poluída e de ter poluição em volta de suas casas. Em terceiro, o produtor rural que tenha o passivo ambiental, que é o esterco, vai poder vender esse produto para as atuais fábricas de celulose para ser fabricado o papel. E em quarto, no final da linha, o empresário vai ganhar com a produção de celulose e papel e na venda desse material para destino de embalagens, cadernos e outros afins. De fato é uma excelente ideia, né? Pois nos desobriga, né, de uma operação de jogar nos pastos e jogar na lavoura, o que com o tempo pode acometer alguns prejuízos para a lavoura. Então é uma solução inteligente, uma solução que vem a contribuir e a somar com os produtores de leite. Isso é uma ideia totalmente sustentável, porque não precisa para produzir papel, não precisa cortar árvores, né? E a gente tem um produto, né, altamente orgânico que pode ser constituído novamente no papel.
A quantidade de plástico em rios e oceanos gera impactos ainda não calculados no meio ambiente. Um relatório do Fórum Econômico Mundial revela que, se nada for feito, em 2050 pode haver mais plástico do que peixes nos oceanos. Mas a saída para este problema pode ser muito mais simples do que se imagina. O Mário Milani foi conhecer embalagens biodegradáveis. Confira os detalhes com o nosso repórter do Chapéu. Uma solução sustentável que veio da Austrália, produzido por uma empresa japonesa. Embalagens à base de milho. Eu vou falar com o Stanley, que é representante aqui no Brasil dessa inovação. Como são essas embalagens, Stanley? São filmes plásticos para embalagens de carnes e alimentos em geral, à base de amido de milho, e que não só tem um apelo sustentável, como ele inclui uma funcionalidade adicional, prolongando a vida dos alimentos. Então, um alimento que duraria alguns dias passa a durar semanas ou até mais de um mês. Quais a aplicabilidade dessas embalagens? Então, seriam embalagens de carnes, de alimentos em geral, e que são conhecidas como embalagens rígidas ou semi-rígidas. Ela, na forma pura, ela é como se fosse o amido em si. Então, para quem é da geração antiga, lembra do mandiopan, é mais ou menos aquilo. Stanley, isso quer dizer então que esse plástico é bom para o meio ambiente? Sim, positivo. Por exemplo, esse aqui é o filme do nosso material. Ele é totalmente biodegradável e compostável. Então, exposto no meio ambiente, por exemplo, no jardim, em uma semana ele se deteriora e vira alimento para micro-organismos. Bom, essa cartilha, né, que foi confeccionada por alguns técnicos da Emater, defensivos alternativos, práticas para a transição agroecológica, é para a gente trabalhar esse período, né, de transição onde o agricultor para de utilizar o agrotóxico, né, o agricultor que quer se transformar em produtor orgânico. E daí aqui nós temos diversas ferramentas, né, e práticas para você ir equilibrando o teu sistema de produção. E nós temos aqui algumas receitas de caldas, de caldas alternativas, né? Por isso o título Defensivos Alternativos aqui. E muitas dessas práticas, muitas dessas receitas, o agricultor pode disponibilizar na propriedade mesmo, né? Pegando alguma erva ali, um fitoterápico, que às vezes é para fazer um chá para um tratamento do ser humano, também pode ser utilizado tanto para a produção animal, também que a gente utiliza aqui, quanto para controlar os insetos que são ditos pragas, né, quando a população aumenta muito, e a gente vai controlar ou vai derrubar aquele inseto no chão, porque são, às vezes, algumas caudas não matam, mas são repelentes, né, derrubam o inseto. Mas principalmente são caudas, algumas ancestrais, né, que vêm desde lá do nosso avô, bisavô, utilizando, né, e recentemente sendo utilizado pelos agricultores agroecológicos, né? E todas essas caudas já vêm também para a doença tendo resultados excelentes. E essa cartilha aqui, então, para quem tiver interesse, né, em adquirir, é disponível na Emater, né? Quem no estado de repente tiver essa necessidade pode se encaminhar no escritório da Emater, solicitar para a central da Emater, se quiser impressa, ou mesmo vai estar disponível também em PDF no site da Emater. E agora, a nossa colunista, a engenheira agrônoma Caroline Pimenta, do Maneje Bem, ensina como fazer armadilhas para combater a mosca branca. Olá, eu sou a Carol. Hoje eu vou ensinar para vocês como controlar algumas pragas na sua horta ou na sua lavoura. Dentre as pragas que atacam hortas e lavouras, nós podemos destacar os pulgões, a trips e também as moscas brancas. Como que nós podemos controlar este tipo de praga e o aparecimento das mesmas e evitando que elas causem algum tipo de dano na sua horta?
Bom, uma das formas é a utilização de armadilhas adesivas, que podem ser fabricadas na sua própria propriedade. Como realizar a fabricação, como fabricar essa armadilha? Você vai precisar então de papel contact da coloração amarela, com tamanho de 15 por 10 centímetros, ou seja, 30 centímetros e 10 centímetros. Você retira essa parte colante e fixa uma na outra. Posteriormente, você vai produzir a substância colante. Essa substância ela pode ser produzida tanto com óleo vegetal ou como breu, juntamente com óleo de rícino. Aqui no caso eu coloquei 1 colher de breu para apenas algumas gotas, 1 colher de chá de óleo de rícino e misturei. Após a fabricação deste breu, desse óleo colante, dessa substância colante, você vai passar por toda a superfície do seu papel contact. Em seguida, passando nos dois lados, em seguida vai prender um barbante e pendurar na sua horta ou na sua lavoura. Essa substância colante ela pode ser substituída pela cola entomológica, que pode ser adquirida em qualquer tipo de agropecuária. Ou também, como já falado anteriormente, pelo óleo de cozinha. As armadilhas amarelas, elas vão atrair as moscas brancas. Mas se você tiver problema com trips, por exemplo, você pode utilizar a coloração azul, que azul é atrativa para esse tipo de praga, ou seja, atrativo para trips. Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. E no próximo bloco, uma receita peruana de lentilha com carne suína.